Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí, vou dando continuidade aí ao circuito elétrico, né? As aulas de circuito elétrico, tá? E hoje agora eu vou falar de leis de Ohms, tá? Que fala exclusivamente de resistência elétrica, inclui aí a resistência elétrica, tá? E a resistência elétrica nada mais é que a dificuldade que a corrente elétrica, os elétrons da corrente elétrica têm que passar por um fio e por um aparelho, né? Seja lá esse aparelho, todo o aparelho ele tem uma resistência elétrica, tá? A resistência elétrica também é muito importante para limitar a corrente elétrica, tá? Quer dizer, eu dificulto ela, então eu limito, eu coloco um limite para a corrente elétrica, a fim aí de não danificar aí os aparelhos, tá? No ramo da eletrônica, a resistência é muito utilizada aí para proteger aí alguns componentes aí da placa aí elétrica, tá? Que fornece aí energia, que fornece aí algumas funções aí dos nossos aparelhos eletrônicos, tá? Esse aqui é um exemplo, tá vendo? De resistência elétrica. Essa resistência elétrica, eu tirei ela de um chuveiro, tá? Ele é usado um chuveiro e você vê que ela é composta de várias molas, ó. São várias molas que ela consegue, a dificuldade que ela tem da corrente de passar por essas molas, faz com que a mola se aqueça, tá? E fornece aí calor para o chuveiro, tá? Isso é chamado de efeito Joule, onde a corrente elétrica, ó, é transformada aí parcialmente, ela nunca é transformada toda, tá? Ela é transformada aí parcialmente em calor, tá? Que fornece aí calor, é uma transformação de energia elétrica para calor, que faz com que se aqueça aí a água que nós usamos, certo? Bom, aqui eu coloquei um exemplo de um circuito elétrico simples, tá? Ó, observem que eu coloquei esse como exemplo, tá? Quando eu coloco o meu adaptador, minha tomada, eu recebo uma tensão elétrica ou uma diferença aqui, ó, de potencial. Liguei aqui na minha tomada, deixa eu ver se vocês conseguem visualizar. Liguei na tomada, então ela recebe aí uma tensão, uma diferença de potencial elétrico que são entre os dois pinos, tá? Um pino positivo, outro negativo. Tem também um interruptor, que é representado por essa chavinha aqui, ó. Esse é o meu interruptor, tá? Quando eu aciono ele, eu ligo o meu circuito elétrico, tá? Eu ligo todo o meu circuito elétrico. Essa zigue-zague aqui é representada pela resistência elétrica, né? Que pode ser tanto uma resistência simples ou algum aparelho, né? Que está aí, tem a sua resistência própria. O sentido da corrente elétrica é sempre do positivo para o negativo, é o sentido convencional da corrente elétrica, né? E aqui, ó, essas linhas são representadas aí pelo meu fio condutor, certo? Então, essa é a representação. Vocês vão ver muito nos exercícios ilustrações como essa, tá? Onde representa aí um circuito elétrico, tá? Bom, aqui eu já coloquei os dados do circuito elétrico e a primeira lei de Ohm, ela relaciona esses três itens, tá? A resistência, a corrente e a tensão. Ó, tensão é igual a resistência vezes a corrente, tá? Essa aí é a fórmula aí da primeira lei de Ohm, tá? Lembrando que a resistência é sempre medida em ohms, tá? Que é essa letra grega aqui, ó, chamada ômega, é o ômega maiúsculo, tá? Então, essa fórmula aqui ela é muito usada, vocês vão ver que vocês vão usar muito essa fórmula, tá? Porque além dela estar assim, eu posso calcular aqui a tensão, posso calcular a resistência, como também eu posso calcular a corrente. Quer dizer, você vê aqui, ó, eu posso relacionar aqui os três, tanto a tensão, como a resistência e a corrente, tá? Também é representado
representado por gráficos, tá? Esse gráfico aqui, por exemplo, ele representa aqui, ó, tensão, corrente e resistência. É chamado de resistor ômico, tá? Que é o resistor de valor contínuo. Esse meu resistor aqui, cada molécula dessa daqui, ela tem um valor próprio, ela tem um valor de resistência, que é medido em ohms. Quando eu seleciono ali o frio, o quente, o médio, né, do meu chuveiro, na verdade eu seleciono quais dessas resistências eu estou usando, ou quais delas, né, ou mais de uma, tá? Vocês observam aqui que, ó, tem algumas chavinhas, ó, e é nessa chavinha, quando você muda o seletor, você seleciona a chavinha de qual resistência que eu quero, porque essas resistências, ela tem um valor constante, ela tem um valor que não muda, né? Se eu quero mais quente, eu vou usar as 3 resistências. Se eu quero no médio, às vezes eu uso só 2. Se eu quero no frio, eu uso só uma, né? Então, quer dizer, tem várias situações aí que eu posso colocar aí no meu chuveiro. Na verdade, o que eu faço é selecionar qual eu vou usar através aqui dessas chavinhas, né? É chamada também de chave interruptora, né? Ou chave de... Nossa, chave para poder selecionar, chave seletora, agora eu lembrei. Chave seletora para selecionar aí qual aí que eu preciso, tá? Se eu for usar o exemplo aqui da minha lâmpada, né? Essa lâmpada aqui, ela foi ligada em uma tomada de 110 volts, né? Então aqui, ó, o meu U é de 110 volts, tá? A minha tensão de A até B, 110 volts. Bom, a minha resistência dela é de 60 ohms, né? Já da lâmpada, então eu liguei ela no 110. Isso significa que quando eu ligar os dois, ela vai receber uma corrente, vamos calcular aqui, de 110 dividido por 60. Então, a corrente dela é aproximadamente 1,8 ampere. Quer dizer, se eu aumentasse aqui, ó, a minha tensão, vamos supor que eu ligasse ela numa tomada de 220 volts e ocorrer que aumentar muito, como a resistência é constante, ia dobrar aqui, ó, a minha corrente elétrica, ocasionando aí a queima da minha lâmpada, né? Quer dizer, ela não ia suportar aí, ia aquecer demais o circuito, ia provocar aí um dano aí irreversível aí a minha lâmpada, certo, pessoal? Bom, a partir daí também tem a segunda lei de Ohm, tá? A segunda lei de Ohm, ela vai falar do circuito elétrico, mas ela vai falar dos componentes do fio elétrico, tá? O fio elétrico, por exemplo, essas molas aqui, você vê que ela é feita de um metal, eu não sei qual metal é, eu vou até pesquisar. Mas é feita de um metal que tem uma boa resistência, tá? Por quê? Porque cada material se comporta diferente, tá? Então, a segunda lei de Ohm vai falar da resistividade de cada material, tá? Porque cada material aí tem uma resistência diferente, tá? Os materiais condutores, né? Geralmente ela tem uma resistividade muito baixa, tá? No caso do cobre, outro e alguns metais tem a resistividade muito baixa, tá? Já materiais que são considerados isolantes, ele tem uma resistividade muito alta, quer dizer, ele praticamente impede a corrente elétrica de passar, tá? Uma fita isolante, por exemplo, ela é feita de um material que tem uma resistividade muito alta, então ela causa muita resistência, impedindo aí a passagem aí da corrente elétrica, tá? Bom, a segunda lei de Ohm, ele é colocado uma fórmula que é essa daqui, ó. R, a resistência é igual a ρ vezes L dividido por A, tá? E o que significa isso? Fala que a resistência, tá, é determinada pela resistividade do material
e pelo comprimento do fio, e pela espessura. Opa, errei aqui. Espessura do fio, tá? Bom, essa resistividade ela é representada por essa letra grega chamada Rho, tá? Essa resistividade do material tem uma tabela na apostila de vocês, ó, aqui, uma tabela que tem o valor dessa resistividade, tá? Que é resistência por metro, quer dizer, cada metro desse material vai ter aí uma resistência, tá? Por isso que também é medido o comprimento, tá? Se a gente comparar, por exemplo, aqui, ó, do meu fio, ó, ele tem um comprimento curtinho, acho que esse fio tem mais ou menos 1 metro de comprimento, né? Então ele tem um comprimento, é pequeno esse fio, mas se a gente for imaginar um circuito elétrico de uma casa, de um prédio, de uma cidade, a transmissão toda de energia, esse comprimento aqui se torna muito grande, tá? Então se faz necessário aí analisar o tipo de material que vai ser usado, tá? Geralmente é usado o cobre, tá? Na tabela de vocês está o valor da resistividade do cobre e é uma resistividade muito baixa, tá? E ela também é de fácil acesso, não é um material que tem um custo muito alto. Então, o mais viável para se fazer um circuito elétrico é o cobre devido à resistividade aí do material. Também é comparado o comprimento e a espessura, tá? A espessura do fio, quer dizer, quanto mais grosso o fio, tá? Maior vai ser aí, menor vai ser a resistência, quer dizer, ele vai ter mais espaço para passar. Se ele for mais grosso, ele vai ter mais espaço, o que diminui a resistência total. O comprimento dele, se ele for curtinho, é fácil para passar. Se ele tiver muitos metros, né, até quilômetros, né, de fio, o comprimento dele, ó, a resistividade vai ser maior. Quanto maior o fio, maior vai ser a resistência do circuito. Quanto maior a espessura, mais fácil é a locomoção. Então diminui a resistência. Espero aí que não tenha ficado um pouco confuso, né? Você tem que imaginar sempre que é uma dificuldade. Então é uma dificuldade de andar longas distâncias, tá? É uma dificuldade de passar por espaços estreitos. Então, sempre há uma relação entre o comprimento e a espessura, tá? A resistividade do material vai depender aí da composição do material, tá? Existem alguns equipamentos eletrônicos, né, que para garantir que a resistividade seja baixa, ele é folheado a ouro, tá? Porque o ouro, você vê que na tabelinha de vocês, tem uma resistividade aí, ó, bem... muda aí a resistividade dele, né? 2,44 vezes 10 a menos 8. Então, quer dizer, ela tem uma resistividade aí diferente, tá? Então, às vezes ele é banhado a ouro, banhado a prata, para quê? Para que garanta aí o material, para que do material tenha uma relação entre o material, o comprimento e a espessura, né? Como ele tem uma baixa aí, resistividade, tá? É importante aí que ele seja aí utilizado, certo, pessoal? Bom, pessoal, é isso. Acompanhe aí os exercícios das apostilas, tá? Acompanhe aí os outros vídeos, tá bom? E eu conto aí com vocês aí para estar estudando aí sempre, certo, pessoal? Muito obrigada. Qualquer dúvida, sabe que é só deixar um recadinho aí no Moodle que eu sempre respondo para vocês, certo? Tchau, pessoal, e até mais.